Isaías capítulo 11. O reinado de paz. Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade e terá prazer em obedecer-lhe. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas com justiça julgará os necessitados e defenderá os direitos dos pobres. As suas palavras serão como uma vara para castigar o país, e com o seu sopro ele matará os maus. Com justiça e com honestidade ele governará o seu povo. Lobos e ovelhas viverão em paz, leopardos e cabritinhos descansarão juntos. Bezerros e leões comerão uns com os outros, e crianças pequenas os guiarão. Vacas e ursas pastarão juntas, e os seus filhotes descansarão no mesmo lugar. Os leões comerão capim como os bois. Criancinhas brincarão perto de cobras e não serão picadas, mesmo que enfiem a mão nas suas covas. Em Sião, o monte sagrado, não acontecerá nada de mal ou perigoso, pois a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. A volta do povo de Deus para a sua terra. Naquele dia, o descendente de Davi, filho de Jessé, será como uma bandeira para as nações. Os povos passarão para o lado dele, e da cidade onde ele reina, brilhará a glória de Deus. Naquele dia, o Senhor, com a sua mão poderosa, trará de volta para a sua terra as pessoas do seu povo que ainda estiverem na Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, na Babilônia, em Amate, no litoral do mar Mediterrâneo e nas ilhas. Deus levantará uma bandeira como um sinal para juntar os povos de Israel e de Judá, que estiverem espalhados pelos 4 cantos do mundo. Ele os trará de volta para a sua terra. O povo de Israel não terá mais ciúmes do povo de Judá, e o povo de Judá não será mais inimigo do povo de Israel. Os 2 povos atacarão juntos a Filisteia, que fica a oeste. Eles conquistarão os povos que moram no leste e ficarão com as suas riquezas. Derrotarão os edomitas, os moabitas e os amonitas. O Senhor Deus secará o golfo de Suez e enviará um forte vento contra o rio Eufrates. Deixará que sobem somente 7 ribeirões que qualquer um poderá atravessar a pé. Assim como houve uma estrada para os israelitas que saíram do Egito, também haverá uma estrada boa saindo da Assíria, e por ela passarão as pessoas do meu povo que estiverem vivas. Isaías capítulo 12. Canções de louvor. Naquele dia todos cantarão assim: Eu te louvo, ó Senhor. Tu estavas irado comigo, mas a tua ira já passou e agora tu me consolas. Deus é o meu Salvador, eu confiarei nele e não terei medo, pois o Senhor me dá força e poder, ele é o meu Salvador. Cheios de alegria, todos irão até as fontes e beberão da água que os salvará. Naquele dia todos cantarão esta canção: Louvem o Senhor, gritem pedindo a ajuda de Deus, digam a todos os povos o que ele tem feito e anunciem a sua grandeza. Cantem hinos de louvor ao Senhor, pois ele fez coisas maravilhosas. Que o mundo inteiro saiba disso. Moradores de Sião, alegrem-se e louvem a Deus, pois o santo e poderoso Deus de Israel mora no meio do seu povo. Isaías capítulo 13. Profecia contra a Babilônia. Esta é a mensagem a respeito da Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu numa visão. Em cima de um monte pelado, levantem a bandeira de guerra. Deem ordem para os inimigos atacarem e levantem a mão como sinal para que eles entrem pelos portões da cidade majestosa. O Senhor está chamando os seus soldados fiéis, os seus homens valentes que se alegram com a vitória. Ele os está chamando para que castiguem aqueles com quem ele está irado. Ouve-se uma gritaria nas montanhas. São exércitos que estão se ajuntando. Soldados de muitas nações se reúnem para a guerra. O Senhor Todo-Poderoso está preparando um exército para a batalha. As tropas vêm da Pérsia, um país distante, vêm lá do fim do mundo. Na sua ira, o Senhor vai usá-las para destruir a Babilônia inteira. Chorem e gritem, pois está chegando o dia do Senhor. A destruição enviada pelo Todo-Poderoso está perto. Os braços de todos ficarão sem força, e de medo os corações deles baterão mais rápido, pois o pavor tomará conta deles. Sofrerão e chorarão como uma mulher com dores de parto. Se torcerão como uma mulher que está dando à luz. Olharão uns para os outros cheios de medo, e os rostos deles ficarão vermelhos de vergonha. Está chegando o dia do Senhor, dia terrível da sua ira violenta e furiosa. A terra será arrasada e os pecadores serão mortos. Todas as estrelas deixarão de brilhar. Logo ao nascer, o sol ficará escuro e a lua também não brilhará mais. O Senhor Deus diz: Eu vou castigar o mundo por causa das suas maldades. Vou castigar as pessoas perversas por causa dos seus pecados. Acabarei com o orgulho dos vaidosos e humilharei as pessoas violentas. Quando eu acabar de castigá-los, as pessoas que ficarem vivas serão mais raras do que o ouro puro de Ofir. No dia em que eu, o Senhor Todo-Poderoso, mostrar a minha ira e o meu furor, farei com que os céus tremam e com que a terra saia do seu lugar. Os estrangeiros que moram na Babilônia fugirão e voltarão para os seus próprios países. Serão como gazelas que fogem dos caçadores, como ovelhas que não têm pastor. Os que forem alcançados e forem presos serão mortos à espada. Diante dos seus próprios olhos, os seus filhos serão esmagados, as suas casas serão assaltadas e as suas mulheres violentadas.
Contra os babilônios vou atiçar os medos, um povo que não faz caso de prata nem de ouro. Com as suas flechas eles matarão jovens, matarão crianças e bebês, sem dó nem piedade. Babilônia é a glória e orgulho do seu povo, a mais bela cidade de todos os reinos. Mas ela vai ficar como Sodoma e Gomorra, quando eu as destruir. Babilônia ficará completamente vazia e nunca mais ninguém morará ali. Os viajantes árabes não armarão ali as suas barracas e nenhum pastor levará suas ovelhas para pastarem lá. Os animais do deserto viverão na cidade e as casas ficarão cheias de corujas. Avestruzes morarão ali e as cabras selvagens saltarão entre as ruínas. Nas torres e nos palácios uivarão as hienas e as raposas. Está chegando a hora da Babilônia. Os seus dias já estão contados. Isaías capítulo 14. A volta do povo de Israel para o seu país. Mais uma vez o Senhor Deus terá compaixão de Israel e o escolherá para ser o seu próprio povo. Fará com que os israelitas voltem para sua própria terra e estrangeiros irão morar ali com eles. Pessoas de várias nações irão com os israelitas para sua terra, a terra do Senhor, e ali se tornarão escravos e escravas do povo de Israel. Os israelitas terão como escravos aqueles que antigamente eram seus donos e dominarão aqueles que antes os dominavam. O rei da Babilônia no mundo dos mortos. Povo de Israel, chegará o dia em que o Senhor Deus vai livrá-los da escravidão e assim vocês ficarão livres dos sofrimentos e dos trabalhos pesados que são forçados a fazer. Quando esse dia chegar, zombem do rei da Babilônia, recitando esta poesia. Vejam como desapareceu o rei cruel. Vejam como acabou a sua violência. O Senhor tirou o poder dos maus. Ele quebrou o bastão dos governadores cruéis, que na sua ira maltratavam os povos e na sua fúria perseguiam as nações que haviam conquistado. Agora o mundo inteiro está calmo e em paz, e todos cantam de alegria. Até os ciprestes e os cedros do Líbano estão contentes com a queda do rei da Babilônia e dizem: desde o dia em que ele caiu, não apareceu ninguém para nos derrubar. Lá embaixo, no mundo dos mortos, os seus moradores se preparam para receber o rei da Babilônia. As sombras daqueles que eram poderosos na terra acordam. Os que foram reis se levantam dos seus tronos. Todos eles dirão ao rei: você também perdeu as forças. Agora você é igual a nós. Aonde foi parar a sua vaidade? Onde está agora a música das suas harpas? Elas estão aqui no mundo dos mortos, onde você vai se deitar em cima de vermes e vai se cobrir com bichos. Rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu lá do céu. Você que dominava as nações foi derrubado no chão. Antigamente você pensava assim: subirei até o céu e me sentarei no meu trono acima das estrelas de Deus. Reinarei lá longe, no norte, no monte onde os deuses se reúnem. Subirei acima das nuvens mais altas e serei como Deus Altíssimo. Mas você foi jogado no mundo dos mortos, no abismo mais profundo. Os mortos vão olhar espantados para você e vão perguntar: será este o homem que fazia os reinos tremerem, que fazia o mundo inteiro tremer de medo? Será este o homem que fez o mundo virar um deserto, que arrasava cidades e não deixava os seus prisioneiros voltarem para casa? Todos os reis do mundo foram sepultados com homenagens, cada um na sua própria sepultura. Mas você não foi sepultado. Como se fosse um aborto nojento, o seu corpo foi jogado fora e pisado. Está coberto de corpos de soldados mortos na batalha, daqueles que desceram até a cova cheia de pedras. Você não foi sepultado como os outros reis, pois arrasou o seu próprio país e matou o seu próprio povo. Que morram todos os descendentes desse rei maldito. Por causa da maldade dos seus antepassados, matem logo seus inimigos, a fim de que eles nunca venham a governar a terra, nem encham o mundo de cidades. O Senhor Todo-Poderoso diz: vou atacar e arrasar a cidade de Babilônia. Vou acabar com todos, pais e filhos, avós e netos. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Falei com que a Babilônia vire um lamaçal, um lugar onde viverão as corujas. Vou varrê-la com a minha vassoura e ela desaparecerá. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Deus destruirá a Assíria. O Senhor Todo-Poderoso jurou: vou fazer o que resolvi, vou realizar o meu plano, vou acabar com os assírios que estão na minha terra de Israel, vou pisá-los nas minhas montanhas, livrarei o meu povo da escravidão, quebrarei as correntes com que os assírios o prenderam e tirarei das suas costas as suas cargas pesadas. É este o plano que tenho para o mundo inteiro, a minha mão está levantada para castigar as nações. O Senhor Todo-Poderoso resolveu fazer isso. Haverá alguém que o faça parar? Ele levantou a mão para castigar. Haverá quem a faça abaixar? Deus destruirá a Filisteia. No ano em que o rei Acaz morreu, veio de Deus esta mensagem: povo da Filisteia, não fique alegre por estar quebrada a Assíria, o bastão que os castigava. Pois quando uma cobra desaparece, vem outra pior, e do ovo de uma cobra sai um dragão voador. Como um pastor cuida das ovelhas, assim eu cuidarei dos pobres do meu povo e farei com que vivam em segurança. Porém farei com que vocês, filisteus, morram de fome, não deixarei nenhum vivo. Chorem e gritem de dor, cidades dos filisteus. Fiquem todas apavoradas, pois do norte vem uma nuvem de pó. É um exército que não tem nenhum covarde nas suas fileiras. Que resposta será dada aos mensageiros que vieram da Filisteia? A resposta será esta: o Senhor Deus fundou Sião e ali os pobres do seu povo encontram abrigo.
Isaías capítulo 15. Deus destruirá Moabe. Esta é a mensagem contra Moabe. A cidade de Ar foi destruída, numa só noite foi arrasada. Também Kir foi destruída, numa só noite foi arrasada. Os moradores de Dibom chorarão no lugar sagrado que fica no monte. Os moabitas choram a destruição das cidades de Nebo e de Medeba. Em sinal de tristeza rapam a cabeça e a barba. Andam pelas ruas vestindo roupas feitas de pano grosseiro. Gritam e choram amargamente nas praças e nos terraços das casas. Os moradores de Esbom e de Eleal gritam de dor, e os seus gritos são ouvidos em Jaza. Os soldados de Moabe perdem a coragem e ficam tremendo de medo. Eu choro por causa de Moabe. O seu povo fugiu até Zoar e Eglat-Selísia. Alguns, chorando, vão subindo até Luite. Outros, gritando de dor, fogem para Oronaim. O riacho de Ninrim está seco. Todos os pastos secaram, as plantas morreram, não sobrou nada de verde. O povo de Moabe foge para o outro lado do riacho dos salgueiros, levando consigo todos os seus bens. Ouvem-se gritos por toda a terra de Moabe. Em Eglaim e em Beer-Elim ouve-se o barulho de choro. O rio que fica perto de Dibom está cheio de sangue. Mas Deus vai fazer contra Dibom uma coisa ainda pior. Ele vai fazer com que as pessoas que ficarem vivas em Moabe sejam devoradas por leões. Isaías capítulo 16. O desespero dos moabitas. Da cidade de Selá, no deserto, os moabitas enviam carneirinhos como presente para aquele que governa no Monte Sião. Como passarinhos que foram espantados dos seus ninhos, assim os moabitas andam de um lado para o outro nas margens do rio Amon. Eles dizem ao povo de Judá: digam o que devemos fazer. Venham nos ajudar e nos defender. Sejam para nós como uma árvore que ao meio-dia espalha a sua sombra, que é escura como a noite. Estamos fugindo de Moabe. Venham nos proteger daqueles que nos querem matar e deixem que nós moremos na terra de vocês. Quando terminar a perseguição e o perseguidor cruel tiver saído do país, então um descendente de Davi será rei. Ele governará com fidelidade, procurará julgar com justiça e se esforçará para fazer o que é direito. O povo de Judá diz: ouvimos falar do orgulho dos moabitas. Sabemos que eles são um povo vaidoso e cheio de si, arrogante e convencido. Mas eles não têm nada de que se orgulhar. Por isso, os moabitas vão chorar. Todos eles vão gritar de tristeza quando lembrarem dos bolos de passas que costumavam oferecer aos ídolos na cidade de Kir-Eres. Agora estão abandonadas as plantações de uvas de Esbom e de Sibma, aquelas plantações cujo vinho deixava bêbados os chefes de muitas nações. Eles se estendiam até a cidade de Jazer, iam para o leste até o deserto e para o oeste até o outro lado do Mar Morto. Por isso eu choro pela cidade de Jazer e também pelas parreiras de Sibma. Com as minhas lágrimas rego as cidades de Esbom e de Elial, pois não se ouvem mais os gritos de alegria dos que ali fazem as suas colheitas. Desapareceram das terras boas toda a alegria e felicidade. Não há mais canções alegres nas plantações de uvas. Ninguém pisa as uvas para fazer vinho. Deus acabou com os gritos de alegria. Como as cordas de uma lira, o meu coração treme de tristeza pelo povo de Moabe e pelos moradores de Kir-Eres. Os moabitas se cansarão de tanto ir aos seus lugares de adoração nos montes para orar aos seus deuses, mas isso não adiantará nada. Esta foi a mensagem que o Senhor anunciou há muito tempo a respeito de Moabe. Mas agora o Senhor diz: daqui a exatamente 3 anos, Moabe, com a sua enorme população, perderá todo o seu poder. E os moabitas que ficarem vivos serão poucos e fracos. Isaías capítulo 17. Deus castigará a Síria e Israel. Esta é a mensagem contra a Síria. Damasco não será mais uma cidade. Ela vai virar um montão de ruínas. As cidades da Síria ficarão abandonadas para sempre. Os rebanhos irão até lá para descansar e ninguém os espantará dali. As fortalezas de Israel serão destruídas e a Síria deixará de ser um reino. Os sírios que não forem mortos serão como o povo de Israel. Eles viverão na miséria. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Está chegando o dia em que Israel perderá todo o seu poder e todas as suas riquezas acabarão. Naquele dia o país ficará parecido com um campo, depois que todo o trigo foi colhido, ou como o vale dos gigantes, depois de colhidas todas as espigas. Mas umas poucas pessoas ficarão vivas, e Israel será como uma oliveira depois da colheita. Depois que a oliveira é sacudida, ainda fica com 2 ou 3 azeitonas nos galhos mais altos, ou umas 4 ou 5 nos galhos de baixo. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, estou falando. Naquele dia as pessoas olharão para o seu Criador a fim de pedir ajuda. Todos se voltarão para o Santo Deus de Israel. Não confiarão mais nos altares que eles construíram, nem nas imagens que eles mesmos fizeram, nem nos postes da deusa Azerá, nem nos altares de queimar incenso. Naquele dia, as cidades protegidas por muralhas ficarão desertas, como as cidades que os heveus e os amorreus abandonaram quando os israelitas invadiram a sua terra. Tudo será arrasado. Povo de Israel, vocês esqueceram o seu Deus que os salvou.
e não lembram mais do seu forte protetor. Vocês plantam jardins sagrados em honra dos deuses pagãos, mas ainda que as plantas desses jardins brotem e floresçam no mesmo dia em que forem plantadas, ainda assim não haverá colheitas nos campos quando chegar o dia de sofrimento e de dor sem cura. A derrota dos inimigos. Escutem o barulho de muitas nações que se agitam e se revoltam. Parece o rugido do mar, parece o estrondo de ondas violentas. Os povos rugem como o mar, mas Deus os repreenderá e eles fugirão. Serão como a palha que o vento leva pelos montes, ou como o pó que a ventania espalha. Ao pôr do sol metem medo, mas de manhã já não existem mais. É isso que vai acontecer com os nossos inimigos, que arrasam a nossa terra e levam embora todos os nossos bens. Isaías, capítulo 18. Deus castigará a Etiópia. Como vai sofrer a nação que fica às margens dos rios da Etiópia, a terra onde se ouve o zumbido de insetos. Esse país nos manda os seus mensageiros que descem o rio Nilo em barcos feitos de junco. Mensageiros velozes, voltem para casa. Voltem para o seu povo forte e poderoso, aquela gente alta e de pele lustrosa. Um povo de quem o mundo inteiro tem medo e que vive numa região dividida por rios. Escutem todos os povos do mundo, todos os moradores da terra. Vejam a bandeira que será levantada nas montanhas e ouçam o som da corneta. Pois o Senhor Deus me disse: do meu lar no céu olharei calmo e tranquilo como o sol que brilha num dia de verão, como as gotas de orvalho que aparecem no tempo da colheita. Quando as flores da parreira já tiverem caído e as uvas estiverem amadurecendo, mas antes do tempo da colheita, Deus podará a parreira com o seu facão, cortará os galhos e os jogará fora. Os corpos dos soldados mortos serão abandonados. No verão serão comidos pelos urubus e no inverno os animais selvagens os devorarão. Naquele dia, ofertas serão apresentadas ao Senhor Todo-Poderoso por um povo corajoso e forte, uma gente alta e de pele lustrosa. Um povo de quem o mundo inteiro tem medo e que vive numa região dividida por rios. Eles apresentarão as suas ofertas no Monte Sião, no templo onde o Senhor Todo-Poderoso é adorado. Isaías, capítulo 19. Deus castigará o Egito. Esta é a mensagem contra o Egito. O Senhor, montado numa nuvem, vai indo depressa para o Egito. Os ídolos daquele país tremerão diante dele e todos os egípcios ficarão com medo. O Senhor Deus diz: vou atiçar os egípcios uns contra os outros. Irmão lutará contra irmão, vizinho contra vizinho, cidade contra cidade, província contra província. Os egípcios perderão a coragem e eu farei com que os seus planos fracassem. Então eles consultarão os ídolos e os adivinhos, os médiuns e os feiticeiros. Mas eu entregarei os egípcios nas mãos de um rei mau, e ele os governará com crueldade. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, falei. As águas do Nilo vão baixar. O rio vai ficar completamente seco. As águas irão baixando. Os canais do rio ficarão todos secos e vão cheirar mal. Nas margens, as taboas e os juncos murcharão. Todas as outras plantas também morrerão, e as plantações das beiras do rio secarão. Tudo o que foi plantado será levado pelo vento e desaparecerá. Os pescadores ficarão desanimados e chorarão. Os seus anzóis e as suas redes não prestarão para nada. Os que fazem tecidos de linho ficarão aflitos. Os tecelões e os artesãos cairão no desespero. As autoridades da cidade de Zoan não têm juízo. Os sábios conselheiros do rei lhe dão conselhos tolos. Como é que vocês se atrevem a dizer ao rei: somos descendentes dos antigos sábios? Os nossos antepassados eram reis? Rei do Egito, onde estão agora os seus sábios? Que eles lhe digam o que é que o Senhor Todo-Poderoso está planejando fazer contra o Egito. As autoridades de Zoan perderam o juízo, e as da cidade de Mênfis estão enganadas. Os governadores das províncias estão fazendo o povo do Egito errar o caminho. O Senhor pôs neles um espírito de confusão. Os conselhos que eles dão só confundem ainda mais os egípcios, e estes parecem bêbados, escorregando no seu próprio vômito. Ninguém, seja rico ou pobre, importante ou humilde, pode fazer nada para ajudar o Egito. O Egito e a Assíria voltarão para Deus, o Senhor. Naquele dia, os egípcios parecerão mulheres. Ficarão todos tremendo de medo quando o Senhor Todo-Poderoso levantar a mão para castigá-los. Eles terão medo da terra de Judá. E todas as vezes que ouvirem falar dessa terra, eles ficarão apavorados, pensando naquilo que o Senhor Todo-Poderoso já planejou fazer contra eles. Naquele dia, haverá no Egito 5 cidades em que os moradores falarão hebraico e jurarão obedecer ao Senhor Todo-Poderoso. Uma dessas cidades será chamada de Cidade do Sol. Naquele dia, haverá no Egito um altar dedicado a Deus, o Senhor, e na fronteira do país será levantada uma coluna em honra do Senhor. Eles serão construídos para serem sinais e testemunhas da presença do Senhor Todo-Poderoso na terra do Egito. E quando os egípcios forem perseguidos e clamarem ao Senhor pedindo ajuda, ele lhes enviará um salvador e defensor que os livrará dos seus inimigos. E o Senhor mostrará aos egípcios quem ele é, e eles o conhecerão. Eles adorarão o Senhor e lhe apresentarão sacrifícios e ofertas de cereais. Farão promessas ao Senhor e as cumprirão.
e o Senhor ferirá os egípcios, mas depois os curará. Eles se arrependerão e voltarão para o Senhor, e ele atenderá aos seus pedidos e os curará. Naquele dia haverá uma estrada ligando o Egito com a Assíria. Os egípcios irão até a Assíria e os assírios irão até o Egito, e juntos os dois povos adorarão o Senhor. Naquele dia estas três nações, Israel, Egito e Assíria, serão uma bênção para o mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso as abençoará, dizendo: Eu abençoo o Egito, o meu povo, a Assíria, que eu criei, e Israel, o meu povo escolhido. Isaías, capítulo 20. A Assíria conquistará o Egito e a Etiópia. Sargão, o rei da Assíria, enviou o seu exército, comandado pelo comandante em chefe, para atacar a cidade de Asdod, e ele a conquistou. 3 anos antes disso, o Senhor Deus tinha dito a Isaías, filho de Amós: Tire a roupa de pano grosseiro que você está vestindo e tire também as sandálias. Isaías tinha obedecido e havia andado meio nu e descalço. Depois da conquista de Asdod, o Senhor disse: Durante 3 anos, o meu servo Isaías andou meio nu e descalço, como um sinal e aviso daquilo que vai acontecer com o Egito e com a Etiópia. O rei da Assíria levará como prisioneiros os egípcios e os etíopes, tanto os moços como os velhos. Eles irão meio nus e descalços, com as nádegas descobertas, trazendo assim vergonha para o Egito. Então aqueles que confiavam na Etiópia e que se gabavam do Egito ficarão desiludidos e decepcionados. E os povos que vivem no litoral do mar Mediterrâneo dirão: Vejam só o que aconteceu com aqueles em quem nós confiávamos e a quem fomos pedir proteção contra o rei da Síria. E agora, como é que nós vamos escapar? Isaías, capítulo 21. Profecia da queda da Babilônia. Esta é a mensagem contra a Babilônia, o deserto do mar. Como os furacões que varrem a região sul, assim o destruidor vem do deserto daquela terra pavorosa. A visão que Deus me mostrou foi terrível. Traição e destruição por toda parte. Exército de Elão, ataque. Exército da Média, cerque as cidades. Deus vai acabar com os sofrimentos que a Babilônia causou. A visão me deixou desesperado. Estou sofrendo como uma mulher que está dando à luz. Eu quase não posso ouvir de tanta dor. Quase não posso ver de tão fraco. Estou cheio de confusão e tremo de medo. Esperava que a noite me trouxesse alívio, mas ela só me trouxe pavor. Na visão, eu vi um banquete preparado na Babilônia. Os lugares para os convidados sentarem estavam prontos, e eles comiam e bebiam. De repente, alguém deu esta ordem: Oficiais, levantem-se e peguem as suas armas. O Senhor me ordenou: Vai e põe um soldado de vigia e que ele conte tudo o que vir. Que o vigia preste muita atenção se enxergar um grupo de cavaleiros avançando em fila de 2 e homens montados em jumentos e em camelos. Então o vigia gritou: Ó Senhor, dia e noite tenho ficado no meu posto e estou sempre vigiando. Atenção, aí vem cavaleiros em fila de 2. Depois o vigia disse: Ele caiu! Babilônia caiu! Todas as imagens que os babilônios adoravam estão despedaçadas no chão. Vocês, meu povo, foram maltratados, foram malhados como o trigo no terreiro, mas eu lhes estou anunciando a mensagem que recebi do Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Mensagem contra Edom. Esta é a mensagem contra Edom. Alguém me chama do país de Edom e diz: Guarda, quanto falta para terminar a noite? Guarda, quanto falta para terminar a noite? O guarda responde: Amanhã vai chegar, mas à noite voltará outra vez. Se quiser perguntar de novo, volte e pergunte. Mensagem contra a Arábia. Esta é a mensagem contra a Arábia. Os fugitivos da tribo de Dedã são forçados a acampar no deserto. Moradores de Temá, socorram os dedanitas, dando-lhes água e comida, pois eles estão fugindo de uma batalha feroz. Tentam escapar dos seus inimigos, que querem matá-los com as suas espadas, com os seus arcos e flechas. O Senhor me disse: Daqui a exatamente 1 ano, a grandeza das tribos de Quedar terá desaparecido. Poucos dos flecheiros valentes de Quedar estarão vivos. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, falei. Isaías, capítulo 22. Mensagem contra Jerusalém. Esta é a mensagem a respeito do Vale da Visão. Por que vocês estão nos terraços gritando e festejando? Porque a cidade está toda alvoroçada e alegre? Os soldados de Jerusalém que morreram nesta guerra não foram mortos em batalha. Todos os seus oficiais fugiram e foram presos antes de terem atirado uma só flecha. Até os que fugiram para muito longe também foram presos. Por isso eu disse: Vão embora, deixem-me chorar amargamente. Não tentem me consolar por causa da desgraça do meu povo. Pois o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, nos enviou aquele dia, um dia de terror, de confusão e de derrota no Vale da Visão. As muralhas da cidade foram derrubadas e os gritos dos seus moradores foram ouvidos nas montanhas. Nos seus cavalos e carros de guerra e armados com arcos e flechas, os soldados do país de Elão vieram nos atacar. Os soldados de Quir também vieram com seus escudos. Os vales de Judá estavam cheios de carros de guerra. A cavalaria dos inimigos estava em frente dos portões de Jerusalém. Judá não tinha nenhum meio de se defender.
Naquele dia, vocês foram buscar as armas que estavam guardadas no salão da floresta, examinaram as muralhas para marcar os lugares onde havia brechas e encheram de água o açude que ficava dentro da cidade. Examinaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas delas a fim de usar as pedras na reconstrução das muralhas. Entre as duas muralhas, vocês construíram um reservatório para guardar a água que vinha do açude velho. Porém, vocês não deram atenção a Deus, que há muito tempo já havia planejado todas essas coisas. Não confiaram naquele que fez tudo isso acontecer. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, os estava convidando a chorar e se lamentar, e rapar os cabelos e vestir roupas feitas de pano grosseiro, em sinal de tristeza. Em vez disso, vocês se divertiram e festejaram, mataram touros e ovelhas, comeram e beberam vinho à vontade. Vocês diziam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O Senhor Todo-Poderoso se revelou a mim e me disse, não perdoarei essa maldade que eles fizeram. Todos morrerão sem serem perdoados. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, falei. Mensagem contra Sebna. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ordenou que eu fosse falar com Sebna, o administrador do palácio do rei, e lhe dissesse o seguinte: o que é que você está fazendo? Quem disse que você tinha o direito de cavar a sua sepultura na rocha, no lugar mais alto do monte? Você é poderoso, mas o Senhor vai agarrá-lo e com toda a força vai jogá-lo longe. Ele vai pegá-lo com quem pega uma bola e vai jogá-lo longe num país enorme. Ali você morrerá perto dos seus carros de guerra, que o enchiam de tanto orgulho, pois você é uma vergonha para o seu patrão, o rei de Judá. O Senhor Deus disse a Sebna, eu vou tirar você da sua alta posição e vou rebaixá-lo. Então chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Euquias. Eu o vestirei com a roupa de administrador e lhe darei o cinto que você usava, e passarei para ele toda a autoridade que você tinha. Eliaquim será como um pai para os moradores de Jerusalém e para o povo de Judá. Darei a ele as chaves do cargo que ele ocupará como o homem mais poderoso do país, logo abaixo do rei. O que ele abrir, ninguém fechará, e o que ele fechar, ninguém abrirá. Eu o firmarei no seu lugar como uma estaca que foi fincada firmemente no chão, e toda a sua família se sentirá honrada por causa dele. Mas os seus parentes, desde os mais importantes até os mais humildes, vão se tornar uma carga pesada para ele, pois viverão às suas custas. Eles serão como canecas, vasos e jarros pendurados numa estaca. E assim como a estaca quebra com todo esse peso, assim Eliaquim perderá sua posição. E todos os seus parentes ficarão sem recursos. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Isaías, capítulo 23. Mensagem contra Tiro e Sidom. Esta é a mensagem contra Tiro. Chorem, marinheiros que estão em alto mar, pois a cidade de Tiro está arrasada. Não há nenhuma casa de pé e o porto foi destruído. Vocês receberam essa notícia na ilha de Chipre. Soltem gemidos de tristeza. Vocês, moradores do litoral, negociantes de Sidom. Os seus viajantes atravessavam o mar, navegavam nos oceanos imensos. Do rio Nilo, no Egito, vinham cereais que vocês vendiam a todas as nações, tirando disso grandes lucros. Fique envergonhada, cidade de Sidom, e você também, Tiro, fortaleza da beira do mar. Pois o mar disse, nunca tive dores de parto, nem dei à luz, nunca criei filhos ou filhas, e o povo do Egito ficará aflito quando souber o que aconteceu com Tiro. Moradores da Fenícia, chorem de dor, fujam para a Espanha. Será esta a alegre cidade de Tiro que foi fundada há séculos? Será esta a cidade que enviou seus filhos para fundarem colônias em regiões distantes? Tiro era uma cidade importante. Os seus negociantes eram como príncipes, os seus comerciantes eram respeitados no mundo inteiro. Quem foi que planejou tudo isso contra Tiro? Foi o Senhor Todo-Poderoso que fez esses planos a fim de humilhar os orgulhosos e rebaixar os mais poderosos do mundo. Moradores das colônias que ficam na Espanha, cultivem as suas terras como se faz nas margens do rio Nilo. Pois o porto de vocês já não existe mais. O Senhor levantou a mão para castigar o mar. Ele derrubou reinos e deu ordem para que as fortalezas da Fenícia fossem destruídas. Ele disse a Sidom, pobre cidade tão perseguida, pare de se divertir, mesmo que os seus moradores fujam para Chipre, não ficarão seguros. Vejam esta cidade que agora está arrasada. Foram os babilônios e não os assírios que construíram rampas de ataque em volta dela, destruíram as suas fortalezas e deixaram tudo em ruínas. Chorem, marinheiros que estão em alto mar. A cidade de Tiro foi destruída e agora vocês não têm um porto seguro. Está chegando o tempo em que Tiro ficará esquecida por 70 anos, que é o tempo de vida de um rei. Mas depois desses 70 anos, Tiro será como a prostituta daquela canção que diz assim: ó prostituta esquecida por todos, pegue a harpa e dê voltas pela cidade. Toque música bonita e cante as suas canções para que todos lembrem de novo de você. Depois desses 70 anos, o Senhor lembrará outra vez da cidade de Tiro e ela voltará a ser prostituta, vendendo-se a todas as nações do mundo. Mas o dinheiro que ela ganhar com a sua profissão será dedicado a Deus, o Senhor. Ela não poderá ficar com esse dinheiro. Aqueles que adoram o Senhor o usarão para comprar muita comida e roupas finas. Isaías capítulo 24. O Senhor castigará o mundo.
Atenção, o Senhor vai arrasar a terra e fazê-la virar um deserto. Vai estragar a terra e espalhar os seus moradores. A mesma coisa acontecerá com todos, o povo comum e os sacerdotes, os empregados e os seus patrões, as empregadas e as suas patroas, os que compram e os que vendem, os que emprestam e os que tomam emprestado. A terra ficará completamente arrasada e destruída, pois o Senhor prometeu fazer isso. A terra vai secando e murchando, o mundo inteiro vai se acabando, os céus e a terra vão se desfazendo. A terra está impura por causa dos seus moradores, pois eles desobedeceram às leis e aos mandamentos de Deus, e quebraram a aliança que devia durar para sempre. Por isso Deus está amaldiçoando e destruindo a terra, e os seus moradores estão pagando pelos seus pecados. Um fogo devorador os está queimando, e poucos escapam com vida. As parreiras estão murchando, e há falta de vinho. E todos os que estavam alegres gemem de tristeza. Não se ouve mais o barulho dos pandeiros, nem a música alegre das liras. Os que faziam festas e cantavam estão calados. Já não se bebe vinho nas festas. As bebidas têm um gosto amargo. A cidade vazia está em ruínas. Os moradores trancam as portas das suas casas e não deixam ninguém entrar. Por causa da falta de vinho, o povo grita nas ruas. Toda a alegria desapareceu. Ela foi expulsa da terra. A cidade está em ruínas. Os portões estão em pedaços. Assim como poucas azeitonas ficam nas oliveiras e poucas uvas ficam nas parreiras, depois de terminada a colheita, assim também em todos os países do mundo, poucas pessoas ficarão com vida. Os que ficarem com vida cantarão de alegria. Os que moram no oeste proclamarão a grandeza do Senhor. E os que moram no leste o louvarão. Os que moram no litoral louvarão o nome do Senhor, o Deus de Israel. Dos lugares mais distantes do mundo ouvimos a canção de louvor ao Deus justo. Mas eu disse, ai de mim, que desgraça! Já não aguento mais. Os traidores continuam a trair, a falsidade por toda parte. Escutem, todos os povos. Como animais vocês serão perseguidos pelos caçadores. Covas e armadilhas esperam por vocês. Aquele que escapar dos caçadores cairá numa cova, e quem sair da cova será apanhado numa armadilha. As represas do céu vão se abrir, os alicerces da terra serão abalados. A terra vai tremer e se rachar. Ela ficará completamente despedaçada. A terra andará cambaleando como um bêbado. Será sacudida de um lado para outro como uma barraca na ventania. Os pecados que a terra carrega são tão pesados que ela cai e não consegue se levantar. Naquele dia, o Senhor castigará os poderes do céu e também os reis do mundo na terra. Ele os juntará e os jogará numa cova. Ali ficarão presos por muito tempo e depois serão castigados. A lua terá vergonha de brilhar e o sol ficará pálido de medo, porque o Senhor Todo-Poderoso reinará no Monte Sião, em Jerusalém. E na presença dos líderes do seu povo, ele mostrará a sua glória. Isaías, capítulo 25. Hino de louvor a Deus. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Eu te adorarei e louvarei o Teu nome, pois tens feito coisas maravilhosas. Tens cumprido fielmente os planos seguros que há muito tempo decidiste fazer. Deixaste as cidades dos nossos inimigos em ruínas. As cidades cercadas de muralhas foram arrasadas. Destruíste os seus palácios, e nunca mais eles serão reconstruídos. Por isso povos poderosos te louvarão, e tu serás temido nas cidades onde mora gente cruel. Pois tens sido o protetor dos pobres, o defensor dos necessitados, um abrigo na tempestade e uma sombra no calor. A fúria de homens violentos é como uma tempestade de inverno, como o calor do deserto. Mas tu tapas a boca dos estrangeiros. Como uma nuvem diminui o calor num dia quente, assim tu calaste os gritos de vitória de homens violentos. Um banquete para todos os povos. No Monte Sião, o Senhor Todo-Poderoso vai dar um banquete para todos os povos do mundo. Nele haverá as melhores comidas e os vinhos mais finos, e ali ele acabará com a nuvem de tristeza e de choro que cobre todas as nações. O Senhor Deus acabará para sempre com a morte. Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos e fará desaparecer do mundo inteiro a vergonha que o seu povo está passando. O Senhor falou. Naquele dia todos dirão, Ele é o nosso Deus. Nós pusemos a nossa esperança nele e Ele nos salvou. Ele é o Senhor e nós confiamos nele. Vamos cantar e nos alegrar, porque Ele nos socorreu. Deus castigará Moabe. O Senhor Deus protegerá o Monte Sião, mas o país de Moabe será pisado como se pisa a palha de um depósito de esterco. Os moabitas estenderão os braços como quem está tentando nadar. Mas apesar de todo o seu esforço, os moabitas orgulhosos serão humilhados por Deus. Ele derrubará as altas e fortes muralhas de Moabe e as deixará completamente arrasadas. Isaías, capítulo 26. Hino de vitória. Naquele dia o povo de Judá cantará este hino. A nossa cidade é forte, Deus nos protege com altas muralhas. Abram os portões da cidade e deixem entrar o povo que é fiel a Deus e que faz o que é direito. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Confiem sempre no Senhor, pois Ele é o nosso eterno abrigo.
Ele rebaixou os vaidosos e humilhou a cidade orgulhosa em que moravam. Ele derrubou e arrasou a cidade deles, e agora os pobres e os necessitados pisam as suas ruínas. O caminho das pessoas direitas é fácil. Tu, ó Deus justo, tornas plano o caminho por onde elas andam. Ó Senhor, nós seguimos o caminho das tuas leis, e em ti pomos a nossa esperança. O nosso maior desejo é conhecer-te e pensar em ti. Com todo o meu coração quero estar contigo de noite. Com todo o meu ser procuro conhecer a tua vontade, pois quando julgas e castigas o mundo, os seus moradores aprendem o que é justiça. Ainda que tenhas compaixão dos maus, mesmo assim, eles não aprendem a fazer o que é certo. Mesmo aqui neste país, onde o povo é direito, eles continuam a fazer o que é mal e não se importam com a grandeza de Deus, o Senhor. Ó Senhor, tu tens a mão levantada para castigar, mas os teus inimigos não notam isso. Porém, quando virem o grande amor que tens pelo teu povo, então ficarão envergonhados. Que o fogo da tua ira os devore. Ó Senhor, tu nos fazes prosperar. Tudo o que conseguimos é feito por ti. Ó Senhor nosso Deus, temos sido dominados por outros povos e pelos seus deuses, mas confessamos que só tu és o nosso Deus. Aqueles povos estão mortos, não voltarão a viver. São somente sombras, não ressuscitarão. Pois tu os castigaste e destruíste, e ninguém lembra mais deles. Tu, ó Senhor, fizeste a nossa nação ficar maior, aumentaste o território do nosso país, e isso trouxe glória para o teu nome. Castigaste o teu povo, ó Senhor, na nossa aflição, oramos a ti. Como uma mulher que está dando à luz, se torce e grita de dor, assim estávamos nós, por causa de ti, ó Senhor. Nós sofremos dores de parto e nos torcemos, mas não demos nada à luz. Não conseguimos nenhuma vitória para o nosso país, nem fizemos aumentar o número de pessoas na terra. Os mortos do nosso povo voltarão a viver. Os seus corpos ressuscitarão. Os que estão no mundo dos mortos acordarão e cantarão de alegria. Como o orvalho que tu envias da vida à terra, assim de dentro da terra os mortos sairão vivos. Castigo e salvação. Meu povo, vão para suas casas e tranquem as portas. Escondam-se por algum tempo até que passe a ira de Deus. Porque o Senhor Deus virá da sua morada no céu, a fim de castigar os moradores da terra por causa dos seus pecados. Pois a terra não esconderá mais os que foram mortos, mas deixará que apareçam todos os crimes de sangue. Isaías capítulo 27. Naquele dia o Senhor pegará a sua espada enorme, forte e pesada, e ferirá o monstro Leviatã, a serpente que se torce e se enrola. O Senhor matará o monstro que vive no mar. Naquele dia o Senhor dirá: cantem louvores à minha bela plantação de uvas. Eu cuido dela e sempre a rego. Eu a vigio de dia e de noite, para que ninguém a estrague. Não estou mais irado com ela. Se os espinheiros e o mato a ameaçarem, eu os atacarei e destruirei com fogo. Se os inimigos do meu povo querem a minha proteção, então que façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. Chegará o dia em que o povo de Israel, como uma árvore viçosa, criará raízes, brotará e florescerá, e dará frutas que encherão o mundo inteiro. O Senhor não castigou os israelitas tão duramente como castigou os inimigos deles. Os israelitas que Deus matou foram poucos, mas os assassinos deles, que ele matou, foram muitos. Ele castigou o seu povo, enviando-os como prisioneiros para outro país. Ele os expulsou com o seu sopro forte, tão forte como o vento leste. Mas os pecados do povo serão perdoados, e a sua culpa será tirada. Isso acontecerá quando o povo destruir os altares pagãos e fizer as suas pedras virarem pó, como se fossem pedras de cal, e quando destruir todos os postes da deusa Aserá e os altares de incenso. A cidade protegida por muralhas está vazia. Ninguém mais mora ali e ela parece um deserto. Virou pasto para o gado, onde os animais pastam e descansam. Os galhos das árvores estão secos e quebrados. As mulheres os apanham para fazer fogo. Esse povo não entende nada, e por isso Deus, o seu Criador, não terá dó nem piedade deles. Naquele dia o Senhor Deus vai tirar o seu povo do meio de todos os outros povos, desde o rio Eufrates até a fronteira do Egito. Como o trigo é malhado e os grãos são separados da palha, assim os israelitas serão todos separados e ajuntados um por um. Naquele dia uma grande trombeta será tocada, e os israelitas que estavam perdidos na Assíria e os que tinham sido levados como prisioneiros para o Egito voltarão para sua terra e adorarão a Deus, o Senhor, no monte sagrado de Jerusalém. Isaías capítulo 28. Mensagem para Israel, o reino do norte. Ai de Samaria, orgulho e coroa dos bêbados de Israel. Ai dessa bela cidade que fica acima de terras boas. Os seus moradores estão embriagados e a beleza da cidade desaparece como uma flor que murcha. O Senhor vai enviar um homem forte e valente. Ele virá como uma chuva de pedra, como uma tempestade destruidora, como violentas trombas d'água. Ele arrasará tudo. Samaria, orgulho e coroa dos bêbados de Israel, será pisada. A bela cidade que fica acima de terras boas, cuja beleza desaparece como uma flor que murcha, será como o primeiro figo maduro do verão. Logo que amadurece, alguém o apanha e come. Naquele dia o Senhor Todo-Poderoso será como uma bela coroa de flores para a gente do seu povo que ficar com vida.
Aos juízes ele dará o desejo de fazer justiça, e aos que defendem a cidade contra o inimigo ele dará coragem. Mensagem para Judá, o reino do sul. Mas há outros que também andam tontos por terem bebido muito vinho, que não podem ficar de pé por causa das bebidas. São os sacerdotes e os profetas, que vivem embriagados e tontos. Os profetas, quando recebem visões de Deus, estão bêbados, e os sacerdotes também, quando julgam os casos no tribunal. As suas mesas estão cobertas de vômito, não há um só lugar que esteja limpo. Eles falam mal de mim e perguntam: a quem é que esse profeta está querendo ensinar? Será que ele pensa que vai explicar a mensagem para nós? Será que somos bebês desmamados há pouco tempo? Ele está pensando que nós somos crianças e quer nos ensinar o beabá. Se vocês não quiserem ouvir o que eu digo, então o Senhor falará com vocês por meio de estrangeiros que falam uma língua estranha. Há tempo eu disse a vocês: Deus lhes dará descanso, Ele lhes dará segurança. Aqui vocês estarão seguros, mas vocês não quiseram ouvir. Por isso o Senhor vai ensinar-lhes o beabá, como se vocês fossem crianças. Então vocês tentarão andar, mas cairão de costas. Serão feridos, cairão em armadilhas e serão presos. Cuidado com a falsa segurança. Autoridades de Jerusalém, homens orgulhosos que governam esse povo, escutem a mensagem de Deus, o Senhor. Vocês dizem: fizemos um acordo com a morte, já combinamos tudo com o mundo dos mortos. Portanto, quando vier a terrível desgraça, nós não sofreremos nada. Mas vocês estão confiando em mentiras e pensam que a desonestidade os protegerá. Por isso o Senhor Deus diz: estou colocando em Sião uma pedra preciosa que eu escolhi para ser a pedra principal do alicerce. Nela está escrito isto: quem tem fé, não tem medo. Como prumo, usarei a justiça, e a honestidade será a minha medida. Os abrigos em que vocês confiam não são seguros. Eles serão destruídos por chuvas de pedra. Serão arrasados por trombas d'água. O acordo que vocês fizeram com a morte será anulado. O que vocês combinaram com o mundo dos mortos será desfeito. E quando chegar a terrível desgraça, ela os arrastará como se fosse uma enchente. Todas as vezes que chegar, ela os arrastará. Chegará todos os dias, de manhã e de noite. Cada mensagem de Deus trará um novo pavor. Vocês serão como o homem de quem fala aquele provérbio: a cama é tão curta que ele não pode se deitar. O cobertor é tão estreito que não dá para ele se cobrir. Pois o Senhor vai se levantar, como se levantou no Monte Perazim. Ele vai ficar irado, como ficou no Vale de Gibeão. Ele vai realizar o seu plano misterioso, vai fazer o seu trabalho estranho. Portanto, parem de zombar. Senão, as correntes que os prendem serão apertadas ainda mais. Pois ouviu o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ordenar a destruição do país inteiro. A sabedoria de Deus. Escutem o que vou dizer. Deem atenção à minha mensagem. Um homem que está preparando o terreno para semear trigo não gasta todo o seu tempo arando a terra, cavando e remexendo nela. Depois de ter aplanado a terra, ele semeia o endro e o cominho e planta o trigo, a cevada e outros cereais nos lugares certos. Ele faz tudo direito porque Deus o ensinou. E no tempo da colheita, ele não usa um instrumento pesado para debulhar os grãos de endro e de cominho. Pelo contrário, ele usa varas pequenas e leves. Quando malha o trigo, ele não continua malhando até quebrar os grãos. Ele sabe passar a carreta por cima das espigas sem esmagar os grãos. Esse conhecimento também vem do Senhor Todo-Poderoso. Os seus planos são maravilhosos e ele é sábio em tudo o que faz. Isaías, capítulo 29. Mensagem contra Jerusalém. Ai de Jerusalém, o altar de Deus, a cidade onde o rei Davi armou o seu acampamento. Deixem passar alguns anos com as suas festas religiosas, e então Deus castigará a cidade que se chama o altar de Deus. Os seus moradores chorarão e se lamentarão. A cidade ficará parecendo um altar coberto de sangue. Deus enviará um exército para atacar a cidade. Os soldados inimigos a cercarão e levantarão rampas de ataque contra as muralhas. A cidade será arrasada e os seus moradores ficarão caídos no chão. Falarão como se fossem espíritos, cochichando e murmurando como fantasmas. Mas de repente, num instante, o Senhor Todo-Poderoso atacará os inimigos, aquela multidão de estrangeiros, com trovões, terremotos e estrondos, com ventanias, tempestades e fogo devorador. Ele fará os inimigos virarem um pó fino. Eles serão como a palha que o vento carrega. Aí todos os inimigos que estiverem atacando o altar de Deus, todos os exércitos que estiverem cercando a cidade com rampas de ataque, desaparecerão, como se fossem um sonho ou uma visão. Todas as nações que atacarem o Monte Sião serão como um homem faminto que sonha que está comendo e acorda ainda com fome. Serão como uma pessoa sedenta que sonha que está bebendo água e acorda ainda com sede. Aviso para os moradores de Jerusalém. Continuem sendo tolos se quiserem. Continuem cegos se preferirem. E sem terem tomado vinho ou cerveja, fiquem bêbados e andem por aí tontos. Pois o Senhor Deus fez com que vocês caíssem num sono profundo. Ele cobriu as cabeças de vocês e fechou os seus olhos. As cabeças e os olhos são os profetas, que não veem as visões que Deus envia. Agora para vocês, todas as visões são como se fossem uma mensagem escrita num livro fechado e lacrado. Se levarem um livro para alguém que sabe ler e pedirem que leia a mensagem, a pessoa dirá: não posso, o livro está lacrado.
E se pedirem a alguém que não sabe ler, a pessoa dirá: não sei ler. O Senhor diz: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos que eles só sabem repetir de cor. Por isso, mais uma vez vou deixar esse povo espantado com as coisas estranhas e terríveis que farei no meio dele. Com toda a sua sabedoria, os seus sábios não poderão explicá-las, e o conhecimento dos que são instruídos não adiantará nada. Ai dos que escondem os seus planos do Senhor, que fazem as suas maldades na escuridão e dizem: ninguém nos pode ver, ninguém sabe o que estamos fazendo. Vocês invertem as coisas como se o barro valesse mais do que o oleiro. O pote não vai dizer ao homem que o fez: você não me fez. Uma vasilha não dirá ao oleiro: você não sabe o que está fazendo. Promessa de salvação. Daqui a pouco as matas virgens vão virar jardins, e os jardins voltarão a ser mato. Naquele dia os surdos ouvirão a mensagem que será lida no livro fechado e lacrado, e os cegos ficarão livres da escuridão e poderão ver. O Senhor dará alegria aos necessitados, o Santo Deus de Israel fará com que os pobres fiquem alegres. Pois Deus acabará com os que exploram o seu povo, os que zombam de Deus serão destruídos, e os que fazem planos para prejudicar os outros desaparecerão. Deus acabará com os que acusam os outros falsamente. Acabará com os que procuram enganar os juízes e com os que, por meio de mentiras, conseguem que os inocentes sejam condenados. Portanto, o Senhor, que livrou Abraão de perigos, diz o seguinte a respeito do povo de Israel: o meu povo não ficará desiludido outra vez. Eles nunca mais sentirão vergonha. Pois quando virem o que vou fazer no meio deles, confessarão que o meu nome é santo. Reconhecerão que eu sou o Santo Deus de Israel e me temerão. Então os que perderam o juízo se tornarão sábios, e os que se revoltaram contra mim aceitarão os meus ensinamentos.